Oi, tudo bem? Meu nome é Laura Brito, eu sou advogada especializada em Direito de Família e das Sucessões e estou gravando essa aula no meio de abril de 2026 para a gente falar um pouco sobre os efeitos da reforma tributária no Brasil, no ITCD em Minas Gerais. Existe um motivo muito simples pelo qual eu resolvi gravar essa aula. Gente, a quantidade de desinformação sobre o ITCD e a reforma tributária é uma coisa muito impressionante. E isso gerou uma demanda muito grande no meu escritório e certamente em todos os escritórios, um desespero por doações, por planejamentos sucessórios, simplesmente com o único objetivo e desejo de pagar menos imposto. Acontece que a reunião entre a desinformação e o incentivo de que as pessoas façam planejamentos sucessórios de prateleira, ou seja, coisas prontas, está me deixando aterrorizada. E por causa disso, para que a gente possa ter um diálogo franco, sincero e com informações corretas sobre o tributo que incide sobre doação e herança, que eu decidi gravar essa aula para a gente ter uma oportunidade de fomentar um debate muito mais esclarecido e muito mais aberto sobre essa questão do ITCD em Minas Gerais a partir da reforma tributária. Então é sobre isso que a gente vai conversar a partir de agora, sobre como que essa reforma tributária está impactando neste momento, abril de 2026, o imposto de transmissão causa-mortes e doação em Minas Gerais. Bom, então quem sou eu e por que estou falando disso? Já disse, meu nome é Laura Brito, eu sou uma advogada especializada em Direito de Família e das Sucessões. Isso significa que eu não sou tributarista. Eu sou uma advogada, especificamente trabalho muito com sucessões. Faço muito inventário e faço também planejamento patrimonial familiar. E é por essa razão que eu senti essa pressão dos clientes a respeito dessa questão de como trabalhar adequadamente a doação a partir de uma perspectiva de mudança do ITCD em Minas Gerais. Estou falando sempre ITCD porque é assim que falamos em Minas Gerais. Se você está em outro estado, pode ser que você use a expressão ITCMD, né? Mas aí tem alguns que chamam de ITD. O fato é que a gente está falando desse imposto de transmissão, causa-mortes e de doação. Eu já tenho 20 anos de formada, né? 20 anos de trajetória na advocacia e também na docência. Dou aula há muito tempo, mas aqui especificamente venho na qualidade de advogada e a partir desse incômodo que eu tive de uma pressão de que a gente resolva e faça planejamentos sucessórios de maneira atabalhoada, normalmente por meio da doação universal de bens com reserva de usufruto, cujo único projeto, a princípio, seria a diminuição do imposto. Como nos últimos tempos eu tenho tratado de um tema nas minhas redes sociais, nos artigos que publico por jornais, nas minhas aulas, nas minhas palestras, de que o planejamento patrimonial familiar não pode ter como único objetivo não pagar imposto ou pagar menos imposto, se a pessoa nem sabe quanto menos é, e de que deve haver uma preocupação com a longevidade do planejador, que eu cheguei à conclusão de que a gente precisa falar de maneira aberta e transparente sobre o que de fato está acontecendo nas possibilidades e nos caminhos do planejamento sucessório em Minas Gerais. Para que a gente possa falar sobre isso, é importante a gente falar o que é o ITCD, né? E antes da gente explicar o ITCD e onde que ele está, né, no mundo dos tributos no Brasil, é importante que a gente saiba que a gente tem regras muito gerais a respeito dos tributos, elas estão na Constituição da República. A gente tem uma legislação nacional geral de referência que também vai falar sobre os tributos. Contudo, na sua especificidade, na sua regulamentação, a gente tem que verificar se esse tributo ele é da competência da União, se é da competência dos estados e do Distrito Federal ou da competência municipal. Isso é que nos leva a perceber onde que a gente procura as regras e as mudanças a respeito daquele imposto. Por exemplo, imposto de renda, competência da União. IPTU, competência do município. Imposto de transmissão, causa-mortes e doação é um imposto de competência estadual. Por isso, para eu poder ter dimensão do que está acontecendo, eu tenho que procurar a legislação estadual. Até agora, o que nós tivemos, gente, foram alterações da legislação no campo geral,
a partir de uma mudança na legislação nacional, mas nós ainda não tivemos em Minas Gerais alterações a respeito do nosso ITCD, ainda que elas venham a acontecer em breve em razão de demandas dessa alteração nacional. Bom, então o que é esse imposto sobre o qual eu estou falando, né? O ITCD. Ele é um imposto estadual e ele incide sobre herança e ele incide sobre doação. É importante a gente falar isso, e aqui no caso de Minas Gerais, neste momento, abril de 26, o imposto de transmissão, causa mortes e doação é de 5%. Não há diferença entre ser herança e ser doação. Isso é importante porque tem gente, mesmo sendo assim hoje, que fala, ai, eu vou doar tudo para poder não pagar imposto de inventário, imposto de herança. Mas é o mesmo imposto. Hoje, abril de 26, não vai continuar assim, mas hoje tem gente que me fala assim, ah, meu pai fez a doação do apartamento para não pagar imposto de herança. Como? É o mesmo imposto, é o imposto de transmissão causa mortes e doação, né? Ou seja, se é uma transmissão por morte, ou uma transmissão também gratuita por doação, incide esse imposto. E hoje, em Minas Gerais, ele tem a mesma alíquota, ainda que em alguns casos existam isenções e descontos de forma diferente, a gente tem a mesma alíquota e hoje é uma alíquota de 5% sobre a base de cálculo, tá? Então, vocês tenham sempre atenção, não adianta ler a lei complementar, que acabou de sair 227 de 2026, não adianta ler emenda constitucional, ler reforma tributária no sentido genérico, se o que você quer descobrir é sobre o TCD, você precisa estar por dentro da legislação estadual, porque o que regulamenta o ITCD, que incide sobre as relações aqui em Minas Gerais, é o ITCD e as regras aqui de Minas Gerais. Então, imposto estadual. Bom, e o que diz a reforma tributária até agora? Porque o que veio de desinformação parecia assim, a reforma tributária que está passando vai aumentar o imposto, ou seja, como se fosse assim, hoje a gente paga 5, mas daqui a pouco vai estar pagando 20, 30. Isso não existe. Em lugar nenhum isso está escrito. Em nenhum lugar está escrito que você, que hoje paga 5% de ITCD em Minas Gerais, vai pagar 20 ou 30. Por favor, saibam disso. E não há nem perspectiva que isso aconteça. Eu não sei como que as informações foram divulgadas de tal forma que no meu escritório chegam pessoas que pensam que vão doar os seus bens hoje por 5%, mas que se não doarem hoje, no máximo amanhã, de repente, vão pagar 20, 30% de imposto. É isso que elas me dizem na mesa do meu escritório, e eu sou obrigada a dizer, mas não tem nada que nos leve a acreditar que isso esteja nem no horizonte de acontecer. Laura, mas e a reforma tributária? Então vamos organizar o que aconteceu e o que eu devo procurar para ter informações adequadas sobre a reforma tributária, tá? Então, o que aconteceu, o que não aconteceu? Então eu quero entender um pouco melhor como que a reforma tributária impacta nisso. Primeira coisa, eu vou procurar a emenda constitucional número 132 de 2023, né? É o que dá o gatilho dessa reforma tributária. Ela vai alterar alguns dispositivos da Constituição da República sobre tributo. E ela altera o artigo 155 da Constituição para determinar que o imposto de transmissão seja progressivo. Em nenhum lugar da emenda constitucional da reforma tributária há aumento de alíquota de TCD. Repita comigo, em nenhum lugar da emenda constitucional de alteração da Constituição que trouxe reforma tributária em 2023 houve aumento de alíquota do ITCD. Portanto, ninguém pode dizer que essa reforma tributária veio aumentando o imposto de doação ou o imposto sobre herança. O que ela trouxe? Tem que ser progressivo. Isso já era a regra na maioria dos estados do Brasil. Em Minas Gerais, não é progressivo. Então, tem impacto? Tem. Em algum momento, a gente vai ter que cumprir a Constituição da República e o nosso imposto vai ter que passar a ser progressivo. Até aqui, isso quer dizer que o imposto vai aumentar para você? Não, até aqui, na leitura disso que eu estou trazendo, que é a emenda constitucional de 2023,
ela não diz que o seu ITCD vai aumentar, ok? Ela está dizendo que por uma noção de justiça tributária, que é a mesma noção, por exemplo, que vai orientar de que as alíquotas do imposto de renda de pessoa física sejam progressivas, que vai orientar que alguns produtos de cesta básica sejam desonerados de imposto, essa mesma ideia de justiça tributária vai falar: quem transmite uma casa de 300 mil não pode pagar, não pode ter a mesma alíquota de quem transmite um patrimônio imobilizado imenso, né? Uma ideia de que a transmissão de patrimônio dentro da família, ela possa ser em alguma medida corrigida para diminuição de desigualdades, uma dimensão de justiça tributária. Isso quer dizer que a emenda constitucional aumentou o seu imposto? Não. Segundo ponto, a gente deve ir na lei complementar essa recentíssima 227 de 2026, também como chegou agora, veio novamente o terror. Meu Deus, tem que doar tudo, meu Deus, tem que doar tudo. Não, calma, né? A lei complementar vai trazer o quê? Normas gerais de TCD e TCMD. Como eu disse para vocês, a legislação federal ela pode trazer normas gerais a serem trazidas. E mais uma vez, o que ela traz? Progressividade. E TCD tem que ter alíquotas progressivas. E ainda diz o seguinte: tem que observar o teto máximo fixado pelo Senado Federal. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse teto máximo. Ou seja, a Lei Complementar 227 de 2026, recentíssima, aumentou o seu ITCD? Não. Repito, a Lei Complementar 227 de 2026 não aumentou o seu ITCD, que é contribuinte mineiro. Então, calma, a gente vai ver o que vai acontecer. Tem impacto? De novo, já disse, tem. Determinou uma progressividade que a gente não tem hoje. Mas isso não quer dizer que amanhã você vai estar pagando 20% de imposto nem de doação, nem de herança. E aqui em Minas Gerais, o que vai acontecer e o que está acontecendo? Ainda não temos norma estadual que regulamente essa progressividade. Hoje, a gente tem uma lei estadual e um decreto estadual, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, que regulamenta o nosso TCD, que regulamenta isenção, base de cálculo, descontos e tudo mais, e ela diz a alíquota do ITCD em Minas Gerais é de 5% sobre a base de cálculo, ok? E é isso. Em algum momento isso precisa ser alterado para que a gente atenda a Constituição, que a gente atenda as regras gerais, né? Mas por hora continua quanto? 5%. Existem regras muito interessantes de desconto para algumas faixas, tá? Mas continua até hoje 5%. Vamos ter que ter todo um processo legislativo estadual na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para que haja alteração a esse respeito. A doutrina vem até discutindo aqui, já falando algumas coisas mais complexas, né? O que poderia acontecer caso Minas Gerais não fizesse uma legislação estadual que adequasse a progressividade? Será que haveria algum remédio constitucional em relação a isso? Alguns doutrinadores acham que sim, outros que não. Não é o que te importa agora, claro, só estou dizendo, né? Mas há uma expectativa muito razoável que nos próximos tempos haja sim uma regulação dessa progressividade em Minas Gerais. Mas isso já aconteceu? Em fevereiro de 2026? Não. Em fevereiro de 2026, o nosso ITCD continua sendo 5% de forma linear, né? Ou como a expressão em inglês fala, flat. Então, ainda continua sendo dessa forma. Falei para vocês que a Lei Complementar 227 fala: o ITCD tem que ter progressividade de alíquota, respeitado o teto máximo colocado pelo Senado. O teto máximo do ITCD é regulamentado pela resolução número 9 de 1992, uma resolução do Senado Federal, RSF número 9 de 1992, que diz que no Brasil o teto de TCD é 8%. Então, mais uma vez, se você está achando que com a reforma tributária, seu imposto de transmissão por doação a causa mortis vai sair de 5 para 20, 30, sei lá quantos por cento, que está fazendo com que as pessoas se desesperem no meu escritório, não há nenhum indício de que isso esteja prestes a acontecer. A legislação nossa, então, diz, né, que a resolução número 9, que o teto é 8%. Então, até pensando, né, que em Minas Gerais a gente vai ter que ter uma progressividade, pode ser que você, ao invés de subir a alíquota, que desça. Isso, claro, patrimônios muito pequenininhos, mas
Pode acontecer que desça para a faixa até menor. Por que você acha que, no seu caso, vindo a progressividade só sobe? Será que não pode ser uma queda na alíquota? Por que tá esse desespero? Ah, Laura, mas não vai passar de 8%? Nada me leva a acreditar neste momento. Por quê? Até existe um projeto, né, um projeto de resolução do Senado Federal número 57 de 2019, e que o teto seria de 8 para 16. Mas veja bem, ainda que isso acontecesse, teria que ter uma legislação estadual, tá? Ainda que o Senado faça isso. Mas isso está parado desde 2023. Não vi qualquer movimento nas pesquisas que eu fiz de que, de fato, eu poderia dizer que há, neste momento, estou falando em abril de 2026, uma perspectiva real de aumento do teto do ITCD. Então, em todos os cenários que eu trabalho neste momento, eu não estou vendo uma perspectiva real, concreta e próxima de que o ITCD tenha um teto que ultrapasse 8%. Repito, existe um projeto de 2019, parado desde 2023, de que passasse o teto de 8 para 16. Ah, Laura, então isso quer dizer que, se isso acontecer, todo mundo vai passar a pagar 16? Não! O imposto é estadual. São as regras e leis estaduais que regem o seu imposto de transmissão, causa, morte e doação. O que eu estou dizendo é que pode vir a ter um aumento do teto. Pode. E se isso acontecer, não impacta imediatamente na legislação estadual. Mas eu, Laura, não estou vendo perspectiva de que esse aumento aconteça nesse momento. Ou seja, a gente trabalha ainda com um teto do ITCD de 8%. Esse é o teto atual. Então, retomando, teve emenda constitucional de reforma tributária? Teve, alterou a Constituição, alterou a parte do ITCD, alterou, para dizer que será progressivo. A Lei Complementar 227 de 2026 falou de TCD? Falou. Mudou alguma coisa? Mudou. Obriga a ser progressivo, progressividade da alíquota, coisa que Minas não tem. Obedecido o teto imposto pelo Senado Federal. Está lá na legislação completamente atualizada. Qual é o teto? 8%. Alguma perspectiva hoje, abril de 2026, a gente ter uma alteração nesse teto? Não vislumbro, tá? Então, não vejo motivos para a gente achar que daqui a pouco a gente vai estar pagando 20% de ITCD por aí. Bom, então, como eu já disse, mas é bom repetir, como que funciona o ITCD em Minas Gerais hoje? O sistema atual é esse que está mais à esquerda no desenho, alíquota única, 5% para heranças e para doações. Há alguns casos em faixas específicas, prazos, em que a gente tem alguns descontos, tá? Mas a alíquota é 5%. Tem gente que fala assim, muda a alíquota? Não, o desconto não muda a alíquota, ele muda quanto você paga. A alíquota é a que está na lei e é 5%. O que eu acho importante que você saiba? A gente tem a Lei Estadual 14.941 de 2003, é a que regulamenta o ITCD em Minas. Você não vai saber o que você precisa saber de TCD em Minas Gerais se você ler só essa lei. Você precisa ler o decreto estadual 43.981 de 2005, que regulamenta essa lei. Inclusive, existem situações de divergência entre o decreto e a lei, e prevalece, neste caso, o decreto, ele que acabou sendo absorvido pelo nosso próprio sistema eletrônico de declaração de bens e direitos aqui em Minas Gerais. Então, atenção, se você quer saber mais sobre TCD em Minas Gerais, tem que, claro, saber reforma tributária? Tem, mas tem que saber lei estadual do ITCD, que é essa que está aqui na minha apresentação, mas especialmente tem que saber o decreto regulamentador dessa lei, que é esse que eu estou apontando, especialmente se você quiser saber sobre isenções e descontos, é o decreto que deve te orientar, tá? Então, qual que é o ponto hoje? A gente tem essa legislação, para tudo é 5%, não tem progressividade, e a mesma alíquota tanto para doação quanto para herança. Por isso, se você, como pessoa que quer fazer um planejamento, ou como advogado, se você está querendo orientar alguém, a resposta é: se eu for fazer doação hoje eu vou pagar 5%. Sobre o quê? Sobre o valor real dos bens. Gente, não vou mentir para vocês, não, é que não é uma fala sobre como que a Receita valoriza o valor dos bens, mas o valor dos bens é o que a Receita avalia. Veja bem, a alíquota de TCD, os 5% hoje vigente em abril de 2026, tá? É uma alíquota que incide sobre o bem
conforme ele é avaliado pela Receita Estadual. Não vai você achando que vai doar um apartamento usando aquele valor histórico do seu imposto de renda de 2000, não, tá? A Receita vai avaliar esse bem, é uma avaliação muito próxima de valor de mercado e esses 5% vão incidir sobre esse valor avaliado pela Receita. Ah, Laura, mas tem como fazer contraditório da avaliação? Tem, mas não é esse o ponto. Tá? Saiba disso, não dá muito para escapar, você não vai conseguir transmitir imóvel por valor muito desatualizado, não, tá? Então, hoje é assim que funciona. Como que tem que ser? Sistema progressivo, tá? A gente vai ver a proposta que hoje já existe, herança indo de 3 a 8 e doação de 2 a 6. Então, isso é o que a gente tem. Laura, quer entender de TCD em Minas? Tem que ler a lei e tem que ler o decreto. Quem está falando sobre planejamento sucessório em Minas Gerais, quem está falando sobre doação, a partir de notícia genérica de reforma tributária, muito provavelmente está orientando inadequadamente as pessoas. E se você é uma pessoa interessada nesse assunto, vale a pena buscar essa informação. O decreto e a própria lei, na forma como eles aparecem no site do governo estadual, vocês vão ver que é bem complexo, não é brincadeira conhecer isso. Não é só conhecer isso, a gente tem que conhecer o EITCD também, que é o Sistema de Declaração de Bens e Direitos do Estado. Tudo isso é o ecossistema do TCD de Minas Gerais e a gente precisa ter certeza que quem está nos orientando compreende esse sistema. Bom, Laura, então nada vai mudar em Minas Gerais? Possivelmente vai mudar, afinal de contas a reforma tributária determinou, já disse aqui, tem que ser progressiva a alíquota e hoje a alíquota em Minas Gerais não é progressiva. E o que nós temos? Nós temos, de fato, um projeto de lei em tramitação, o PL estadual 2881 de 2024. Veja bem, esse PL é anterior à Lei Complementar 227, até é importante levar. E ele fala sobre a alíquota? Na sua origem, não. Projeto de Lei 2881 de 2024 nem fala de alíquota. Ele é um projeto cujo texto original vai falar sobre domicílio de doador, donatário, falecido para fins do local de cobrança do ITCD, porque, como a gente disse, como se trata de imposto estadual, ele vai incidir a depender do domicílio das pessoas e, no caso, os bens imóveis, de onde estão os bens imóveis. Isso gera algumas dúvidas quando a pessoa tem domicílio no exterior. Isso tudo é trabalhado na reforma tributária e vinha uma regulamentação disso nesse projeto de lei apresentado em 2024, que, na sua origem, não trata de alíquota. Repito, o projeto de lei 2881 de 2024, na sua redação original, na sua apresentação, não era sobre a alíquota. Ele começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, porque estamos falando de lei e tributo estadual, tá? Estava em andamento e agora, no dia 8 de abril de 2026, há pouquíssimos dias, assinado pelo governador Zema ainda, que se desincompatibilizou recentemente, houve uma mensagem do governador, isso é uma espécie de comunicação institucional, em que ele manda para a Assembleia Legislativa essa mensagem, isso está disponível, tá? No site da Assembleia Legislativa, até não anotei aqui, mas se eu não me engano, chama mensagem 56 ou mensagem 54 de 2006, peço perdão, o número eu deixo em legenda aqui, mas é fácil de achar, tá? É uma mensagem do governador em que ele encaminha à Assembleia uma mensagem de pedido de inserção de emenda a esse projeto, aí sim, solicitando que neste projeto que já está em andamento seja incluída a questão da progressividade das alíquotas do ITCD. Ou seja, nós acabamos de ter, estou gravando no meio de abril de 2026, nós acabamos de ter a mensagem do governador pedindo para que seja incluído no projeto de lei a progressividade de alíquotas. Depois do envio da mensagem, do recebimento da mensagem do governador pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, este projeto ainda não tramitou, tá? Inclusive não recebeu parecer se essa mensagem, se esse formato sugerido pelo governo de Minas Gerais vai ser como ele vai continuar. Por isso, vamos chegar à conclusão de que estamos prestes a ter a progressividade? Não! Mensagem do governador, ainda vamos ter todo o trâmite desse projeto na Assembleia Legislativa. Lembrando que 2026 é um ano de quê?
de eleição para governador do estado, de eleição para deputado estadual. Acho que a chance deste projeto terminar a sua tramitação neste ano, muito difícil. Laura, você está completamente enganada, isso vai correr. Pode ser, não estou aqui para poder fazer futurologia. É só um palpite. Se eu estiver errada depois, tudo bem, tá? Até porque não é esse o ponto. Mas vejam comigo que eu não poderia, ainda que isso vá tramitar com alguma rapidez neste ano de eleição, ainda que eu esteja errada. Você concorda comigo que eu não estou prestes a ter um aumento de TCD em Minas Gerais? Eu estou ainda no procedimento inicial do processo legislativo estadual para uma possível progressividade de alíquota. Então, pelo amor de Deus, não tenha medo. Amanhã você não vai acordar em Minas Gerais com imposto de doação altíssimo. Não tem esse risco. Bom, e qual é a proposta do governador Zema para o ITCD no caso de herança? Porque até hoje, meados de abril de 26, a nossa alíquota para doação e para herança é a mesma, 5%. Há descontos diferentes, faixas diferentes, mas 5%, ok? A partir, da proposta do governador, que não sabemos se será aprovada, teríamos alíquotas diferentes para doação e para herança. Essa aqui é a proposta para o imposto de transmissão no caso de herança, ou seja, alguém morreu. Parem de chamar de herança aquilo que você recebeu do seu pai e da sua mãe com eles vivos. Isso me dá, eu quero cair, morta, literalmente. Por quê? Porque as pessoas chegam numa história e falam assim, não, é que eu recebi esse apartamento de herança da minha mãe. Eu, mesmo, sinto muito pela perda. Quando foi que ela faleceu? Não, mamãe é viva. Se sua mãe é viva, ela não te deixou herança. Herança é aquilo que acontece quando alguém morre. Parece bobagem, mas as pessoas trocam isso. Se a sua mãe te doou um imóvel, ela está viva, ela doou, beleza. Herança, alguém tem que estar morto. Então, qual é a proposta do governo de Minas Gerais que está lá no seu início de tramitação para o imposto de herança? Faixa 1, 3% de imposto para a parcela de até 20 mil UFENs. Minas Gerais trabalha com as unidades fiscais estaduais de Minas Gerais, o FENGS. Essa unidade fiscal muda todo ano, de maneira que as faixas, as bases de cálculo, elas mudam todo ano, tá? E a UFENG hoje em Minas Gerais, em abril de 2026, ela é de aproximadamente R$6. 5, alguma coisa, quase R$6. Eu vou usar R$6 para a gente poder fazer cálculo mais rápido, sou de humanas, né? Então, se você vai receber uma herança de até R$120 mil, você está falando de um imposto de 3%, ok? Entre 120 mil e 360 mil na parcela que você vai receber, a gente vai ter a faixa que é a faixa 2 de 5%, que é a alíquota atual, ok? Então, uma pessoa que vai deixar um imóvel de R$1 milhão para 3 filhos, estamos nessa faixa ainda. Isso se tudo der certo. Agora, se a herança recebida por cada herdeiro ultrapassar R$360 mil no dia de hoje, ou seja, 60 mil FENGs, aí sim, a gente está falando de teto, 8% de TCD. É um aumento significativo. 5 para 8% é um aumento muito relevante de imposto. E talvez nos alerte de pensar de que, a depender do tamanho, do tipo e da circunstância do patrimônio, vale a pena algum adiantamento de herança. Mas sobre isso a gente vai falar daqui a pouco. Pergunto, amanhã você está prestes a acordar com o imposto de 20%? Não. Depois da tramitação do projeto de lei estadual inteira, se passar essa proposta, a gente vai ter faixas e progressividade, que é a mesma lógica, gente, do imposto de renda, A cada faixa tem faixa de isenção e depois as faixas progressivas, e a cada faixa a gente paga mais imposto. Vai acontecer a mesma coisa aqui. O patrimônio menor paga uma alíquota menor, o patrimônio maior paga uma alíquota superior. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma outra alteração trazida pela mensagem do governador, que é coerente com o que aconteceu na Lei Complementar 227, que é a reforma tributária, que é o quê?
Essa base de cálculo, né, para incidência e verificação de faixa, não vai ser a totalidade do patrimônio, será a parcela percebida pelo herdeiro. Então, na hora de pensar e calcular, ao invés de falar assim, então é um imóvel de R$1 milhão, só para nos facilitar. Não é isso que eu uso para poder verificar a faixa. Se tinha 3 filhos, R$333 mil, é esse o valor que eu vou usar para verificar a faixa. Então, a parcela de base de cálculo passa a ser usada como critério para verificação da faixa dentro da progressividade, certo? Bom, e no caso da doação, o que sugere a mensagem do governador agora de abril de 2026? Para as doações, as alíquotas progressivas vão de 2% a 6% na proposta. Veja bem, ainda temos muito tempo de tramitação, não estou dizendo que vai ficar assim, a gente não sabe, tá? Primeira coisa, faixa 1, até 20 mil FENs, hoje daí seria até R$120 mil no que eu recebo, 2%. Faixa 2, 4%. Faixa 3, 6%. Ou seja, a doação vai passar a ter uma perspectiva de fato de uma alíquota menor do que a herança. Lá vocês lembram? 3, 5 e 8. Aqui vai ser 2, 4 e 6, né? Então, de fato, eu passo a ter uma alíquota de doação mais interessante. Contudo, né, a gente tem que ter atenção sobre o contexto. E a gente precisa falar sobre doações sucessivas. Isso é muito importante, porque as pessoas falam assim, se doação tem essa faixa aí de 2%, eu dou 120 mil hoje, 120 mil mês que vem, 120 mil, 120 mil, 120 mil, e assim eu economizo. Não é assim, claro, né? A gente precisa falar, então, da acumulação, né, das sucessivas doações e do impacto tributário disso. Isso aqui realmente merece atenção. Isso seria a alteração do artigo 11 da lei estadual, que seria, né, por esse projeto de lei a partir da mensagem do governador. E fala o seguinte, na hipótese de sucessivas doações ao mesmo donatário, ou seja, a mesma pessoa está recebendo, todas as transmissões feitas dentro de um mesmo ano civil serão somadas. Então, se eu doar 120 mil em janeiro, 120 mil em fevereiro, 120 mil em março, 120 mil em abril e 120 mil em maio, ou seja, ao todo 600 mil reais, faixa 3. Faixa 3, porque 600 mil reais é mais do que 100 mil FENGs e com certeza mais 60 mil FENGs. Então, eu fracionar a doação ao longo do ano não vai resolver o meu problema. Por quê? Na hora que eu for fazer a segunda doação, isso se soma, desconto que eu já paguei e vem o acréscimo da doação anterior. Então, parcelar doações ao longo de um mesmo ano não é uma estratégia eficaz de pagamento de menos imposto, mas aqui preste atenção, está um pulo do gato, caso passe essa legislação. Atualmente, a soma é dos últimos 3 anos. Ou seja, agora, picotar doação pode ficar, em alguma medida, tributariamente mais interessante. Por quê? Então, eu faço uma doação em um ano, passa, no outro ano fiscal eu faço outra, e no outro ano fiscal eu faço outra, porque se passar, gente, já mudou? Não mudou ainda. Mas se passar, ao invés de somar os últimos 3 anos, vai somar a cada ano fiscal. Então, realmente, isso pode vir a ser algo que contempla um planejamento sucessório a partir de doações. É hoje? Não. É amanhã? Também não. A gente precisa esperar o andamento desse projeto de lei, se de fato vai acatar a sugestão do governador, se isso vai passar pela votação sem alteração na Assembleia Legislativa. Quando isso for acontecer, pode ser algo a se pensar, porque, de fato, a lógica das doações sucessivas vai se alterar caso haja a aprovação desse formato sugerido pelo governo de Minas Gerais. E aqui, sim, de fato, a gente pode ter uma alteração relevante. E qual é a conclusão que a gente chega?
Se você está correndo desesperadamente, correndo atrás de contador, advogado, cartório, não vou doar tudo para evitar imposto. Calma, 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 calma. Talvez essa seja uma decisão muito, muito precipitada e muito inadequada. Por quê? O teto do ITCD está prestes a aumentar? Não. O teto do ITCD não tem nenhum indício que ele vai aumentar nos próximos tempos. Por isso, o teto do ITCD no Brasil hoje é de 8% e não há perspectiva de que ele aumente. Devo sair doando tudo agora? Não, pelo amor de Deus. E você pode me dizer assim, se você me perguntar, Laura, o ITCD em Minas Gerais vai aumentar? Não sei por quê. Ainda temos todo um projeto de lei para tramitar. A única coisa que eu sei é, vai mudar, porque vai ter que ter progressividade. Mas a depender do tamanho do seu patrimônio ou o que você quer transmitir, a alíquota pode cair. Então, ou seja, para a pergunta, o ITCD em Minas Gerais vai aumentar? Muito provavelmente vai aumentar para alguma faixa patrimonial, mas a depender da faixa patrimonial, esse imposto vai permanecer ou até mesmo pode ser que ele diminua na faixa que você pretende fazer a sua doação. Então, cuidado, não sai correndo presumindo que a gente está prestes a ter um aumento muito grande de imposto. Além disso, né? Ainda que vá haver, né? Eu mostrei ali para vocês que se tudo ocorrer como a mensagem do governador trouxe em abril de 2026, a gente pode ter uma saída do imposto de transmissão hoje de 5%, causa mortes, para até 8%. É um aumento significativo, 5 para 8, né? É mais da metade do imposto anterior acrescentado. Porém, eu quero que você faça um raciocínio. Esse é um aumento grande o suficiente que justifique que eu me descapitalize neste momento, você planejador, a fim de garantir essa economia, porque eu vou ter que pegar um dinheiro da minha aplicação que às vezes está tendo um rendimento bom, que me ajuda na minha velhice, se eu for um planejador já com alguma idade, que me permitirá aposentar, por exemplo, me descapitalizando para doar, correr, pagar escritura pública, registro imobiliário, imposto, em nome de uma economia assim tão grande, porque eu vou me descapitalizar, eu vou perder a oportunidade de usar esse dinheiro num bom investimento que às vezes está trazendo um retorno para mim. E aqui tô falando de quem está na faixa bem lá em cima mesmo, né? Poxa, de 5 para 8 é muita coisa. Mas você tem que fazer o cálculo se essa diferença do imposto, ela vale a pena ser adiantada. Se o dinheiro que você tem para fazer isso, melhor no investimento, numa liquidez que pode te permitir daqui a uns anos fazer um tratamento médico que você queira, ou às vezes fazer aquela viagem para a Grécia que você tanto sonhou e trabalhou por isso. Para que você vai gastar esse dinheiro para adiantar tudo para os seus filhos, para garantir uma alíquota XYZ? Tem que pensar, né? Por isso, a resposta que eu tenho para te dizer é: e Laura, então o que eu devo fazer diante desse monte de informação? Advogado tentando me convencer, aquele meu amigo dono de cartório falando que eu tenho que doar tudo. Calcular e contextualizar. O que isso significa? Agora você já tem algumas perspectivas de número, né? Doação 246, transmissão causa mortes 358, né? Já te falei que a avaliação ela é mais ou menos pelo valor de mercado. Faça suas contas. Qual seria a economia realmente que eu conseguiria fazer entre um melhor e um pior cenário de planejamento sucessório? Procure também alguém que possa fazer esse cálculo para você. Contextualize esse cálculo. Tá, essa economia é relevante, é uma economia de algumas dezenas ou centenas de milhares de reais a depender do patrimônio. Ok, mas tirar esse dinheiro hoje da minha aplicação financeira para pagar imposto, para pagar escritura pública em caso de imóvel, para pagar a verbação no registro imobiliário, para pagar o profissional que vai me assessorar nisso, e perdendo, obviamente, o rendimento desses valores, e perdendo a titularidade desses bens. Será que vale a pena mesmo? Ou será que tá tudo bem? E se eventualmente houver uma perspectiva muito grave de aumento do teto para um valor muito grande, eu vou repensar, né? Por isso, como em todos os cenários, talvez a vantagem não seja evidente,
Calcule e contextualize. Não confie em pessoas que queiram te vender planejamentos de prateleira que não consigam te mostrar em números, ainda que por alto, que aquilo vale muito a pena para você. E em todos os casos, seja pensando num planejamento por doação, que em alguns casos é interessantíssimo, seja pensando num testamento, seja pensando numa variação aí dos seus formatos de patrimônio, procure sempre um bom advogado e um advogado especializado nesse tema. Não caia em armadilhas. Até mais!